Os adolescentes se apaixonam com muita facilidade, é verdade. E quando isso acontece, eles acreditam ferozmente que aquela será a última vez que amarão. E que aquela pessoa certamente é o amor de toda a sua vida. Isso soa familiar? Como no ensino médio? Isso poderia muito bem ter sido o enredo de Romeu e Julieta. Mas é claro que as coisas pioram. Como os adolescentes são rebeldes por natureza, por que não tornar esse único amor verdadeiro em um amor proibido? Todos nós conhecemos o final da história original, mas e se Romeu perdesse o interesse por Julieta depois de conquistar seu coração? Ou o que aconteceria se Julieta se apaixonasse por outro rapaz meses depois de ficarem juntos? Vamos conferir. Ninguém sabe ao certo o que levou os Capuletos a odiar os Montecchios. O que sabemos é que houve uma festa, e durante essa festa, Romeu viu Julieta. Digamos que, em vez de uma tragédia, o casal viveu feliz para sempre. Isso até o dia em que Romeu acordou deprimido porque viu Julieta mais como uma amiga do que como uma amante. Ai, ai, e agora, Romeu? Infelizmente, isso acontece com frequência. Romeu pode ter sofrido de algo chamado desilusão. É quando os óculos cor-de-rosa através dos quais se vê o relacionamento no início são arrancados. E a pessoa precisa lidar com a verdade em vez da ilusão que criou em sua mente. Às vezes, no início de um relacionamento, projetamos na outra pessoa o que queremos que ela seja. Não a vemos como ela é de fato. Os psicólogos dizem que isso é algo que tende a acontecer com amantes egocêntricos. Um amante egocêntrico deposita todas as suas esperanças e sonhos no objeto de seu interesse romântico. No calor da paixão, geralmente no início de um relacionamento, ele pode estar disposto a fazer qualquer coisa pelo outro. Mas, de acordo com os especialistas, todo esse projeto é egocêntrico. Quando o calor começa a esfriar lentamente, as coisas começam a se complicar. O amante egocêntrico começa a se afastar quando percebe que a pessoa amada é incapaz de atender a todas as suas necessidades. Isso é profundo, não é? A verdade é que, se Shakespeare escrevesse uma versão alternativa de Romeu e Julieta, ele poderia muito bem ter escrito sobre desilusão. É tão comum que não seria uma surpresa se isso acontecesse com nossos personagens favoritos. Agora, digamos que o Uber do Romeu tenha sido cancelado algumas vezes antes que ele pudesse sair para a festa e ele acabasse chegando tarde. Assim que chegou, um amigo que ele não via há algum tempo ficou conversando com ele por mais de 1 hora. Quando Romeu finalmente saiu para ir ao banheiro, encontrou uma linda garota. Ele até pensou consigo mesmo que nunca tinha visto uma garota tão bonita antes. Mas assim que saiu do banheiro, a viu beijando outro rapaz. Então, Romeu apenas balançou a cabeça e voltou para a pista de dança. Ele abriu um aplicativo de relacionamento em seu telefone e procurou outra garota. Se o drama de Shakespeare se passasse em nosso mundo moderno, esse poderia muito bem ser o caso. Talvez Julieta também tivesse uma queda por Romeu, mas tivesse medo de demonstrar isso, já que ele também não demonstrava nenhum interesse real. Na era das mídias sociais, o amor é uma coisa frágil, especialmente para os adolescentes. O mundo online nos mostra uma abundância de opções, então por que se comprometer com apenas uma? Os pesquisadores se debruçaram bastante sobre essa questão. O sociólogo Zygmunt Bauman chamou isso de amor líquido, onde o amor e os relacionamentos são algo não permanente. Ele descreve uma abordagem fluida dos relacionamentos, tão fluida quanto deslizar para a esquerda em seu aplicativo de namoro favorito. O Tinder tem mais de 50 milhões de usuários e está presente em 190 países. Recebe mais de 1,6 bilhões de deslizes por dia. É um mercado brutal, porque há a expectativa de sempre encontrar algo melhor. O fato é que o amor líquido faz com que as pessoas vivam em um paradoxo. De acordo com Jenny Cubbles, professora de psicologia, seus alunos estão em busca de um amor para toda a vida. Mas a maioria deles admite ter relacionamentos de curto prazo com pouco compromisso. Os jovens dizem que querem coisas como compromisso e confiança, que geralmente vêm em relacionamentos de longo prazo. Mas eles também dizem que ficam entediados depois que a emoção do início acaba. Não é uma equação fácil. A versão número 3 é ainda melhor. Digamos que na festa, Julieta tenha tentado chamar a atenção de Romeu, mas seu interesse amoroso estava fisgado por outra garota, Rosaline. Julieta ficou no canto enquanto via o amor de sua vida beijando sua prima, o que só piorou as coisas. Julieta passou semanas, até meses, tentando separar Romeu de Rosaline, até que finalmente conseguiu. Romeu, com o coração partido, encontrou consolo em Julieta e, em seu momento de maior necessidade, se apaixonou por ela. Eles começaram a namorar, foram morar juntos e até adotaram um gato e coisa e tal.
Um dia, Romeu descobriu que Julieta estava traindo ele com seu professor de italiano, Roberto. É sério isso? Pois é. A maioria das pessoas que já esteve em um relacionamento conhece o desgosto e sabe que o desgosto é tanto físico quanto emocional. Nesse caso, Romeu ainda estava apaixonado por Julieta e quando descobriu que estava sendo traído, ele sentiu todo tipo de coisa. As mágoas ativam o córtex insular, que é uma região do cérebro que processa a dor. Mas o córtex insular não distingue a dor emocional da dor física. Portanto, o desgosto pode doer tanto quanto torcer o tornozelo. Mas você sabe o que dizem? Que o tempo pode curar todas as feridas. Com o passar dos dias, Romeu começou a sonhar acordado com a possibilidade de entrar em contato com Julieta novamente. Enquanto limpava sua casa, ele encontrou algumas das coisas que Julieta esqueceu de levar consigo. Às vezes, a vontade de entrar em contato era enorme, como uma fome ou sede extremas. Isso acontecia porque a área tegmental central estava sendo ativada. A ATV é o centro de motivação e recompensa do cérebro, que impulsiona os sentimentos de desejo. A mesma parte do cérebro que foi ativada no início de sua história juntos e os tornou obsessivos um pelo outro. Essa é uma das razões pelas quais os rompimentos são tão confusos. E, na maioria das vezes, as pessoas acabam voltando a ficar juntas, mesmo que por um breve período. No entanto, esse não é o caso do nosso querido casal, desde que Julieta fugiu para a Europa com Roberto. Agora, vamos rebobinar a fita para a versão original dessa história. Um rapaz conhece uma moça. Eles se apaixonam louca e profundamente. Mas você já parou para pensar se existe alguma chance de que esses amantes apaixonados estivessem apenas sentindo o efeito posterior dos feromônios em seus corpos? Sim, sim e sim. Os feromônios são sinais químicos naturais que transmitem informações genéticas ou mesmo físicas importantes. O que aconteceu quando Romeu e Julieta se olharam foi um reconhecimento instantâneo em seus cérebros de que suas genéticas combinavam bem. Assim que isso aconteceu, Julieta começou a produzir uma grande quantidade de estrogênio e Romeu uma grande quantidade de testosterona. Esses hormônios são responsáveis por criar esse desejo insaciável que os amantes sentem um pelo outro. Por outro lado, isso não é tão romântico quanto a narrativa da alma gêmea, e é por isso que Shakespeare optou por não mencionar esse fato. O que significa é que Romeu e Julieta estavam condenados desde o início. Veja bem, nessa fase luxuriosa do amor, perdemos nossa capacidade de pensar criticamente. A parte do cérebro envolvida na paixão fala mais alto do que algo chamado córtex pré-frontal, que é onde reside nossa capacidade de pensar criticamente. E quando somos adolescentes, a área do cérebro responsável pelo autocontrole ainda está amadurecendo. Isso significa que realmente temos pouco autocontrole. Faz sentido, então, que Romeu e Julieta fossem adolescentes, certo? Porque se eles se conhecessem quando estivessem na casa dos 30 anos, esqueceriam tudo depois que ficasse muito complicado. Julieta preferiria namorar outro rapaz que sua família aprovasse, e Romeu nem se daria ao trabalho de lutar por ela porque estaria prestes a ser promovido em um grande emprego, e lutar por amor consumiria muito de sua energia.